Podeis assentar, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria de estar aqui reunido com os irmãos, nesta noite, conhecer mais uma parte da família de Deus. Eu congrego na primeira igreja presbiteriana renovada, lá na Afonso Pena, no centro, com o pastor Bruno, e recebemos o convite do nosso irmão, o sargento, cadê ele? O Wellington, né? Que Deus, nos abençoe. Eu trabalho no 6º Batalhão, eu estou desde o ano passado comandando o 6º Batalhão. Deus tem nos honrado à frente dessa nobre tarefa de prover segurança para a nossa cidade. Não é fácil, mas a gente tem que agradecer a Deus e testificar do seu amor, porque nesses 1 ano e 7 meses, 8 meses, nós estamos trabalhando, o Senhor tem nos honrado com redução de índice de criminalidade, com a segurança mais visível, mais próxima, e o Senhor tem nos dado vitória. Quero apresentar a minha esposa, Janaína, o meu filho Vitor, a minha pequena já foi lá para dentro, a Isabelle também está lá dentro. Para a gente não delongar mais, eu quero ler para a nossa meditação 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O irmão que tem a Bíblia pode abrir. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de Jesus, o nosso Salvador. O Senhor colocou no meu coração esta palavra, eu quero tentar transmitir para os irmãos. E desde já eu quero dizer a todos que nós somos mais do que vencedores. Esse mundo está turbulento, este mundo está cheio de aflições. Todos os dias, elas compram, elas consomem, elas adquirem o telefone celular de última geração, elas trocam de carro, elas frequentam shopping e nada preenche o vazio dessas pessoas. Elas adquirem o sucesso, mas não têm alegria. E o Senhor nos desafia esta noite. Nós queremos prazer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão destruídos ou sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Glórias a Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Meus irmãos, quando o homem afastou de Deus no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles passaram a transmitir a natureza pecaminosa para toda a raça humana. O homem pecou e em Romanos 3:23, Paulo escreve: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem afastado de Deus, ele está perdido. Cristo, ele veio para nos resgatar. Cristo, ele veio para nos arrancar do poder das trevas e nos transportar para o reino do Senhor Jesus, o seu reino maravilhoso. E eu gostaria de fazer essa reflexão sobre a mensagem da cruz aos nossos corações. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, porque ela não se baseia em nenhuma obra, conceito ou mérito humano. Você não vai ver um filósofo falando, escrevendo sobre Cristo. Você não vai ver um monge teórico escrevendo sobre Cristo e falando sobre a mensagem da cruz. Você não verá um político, porque ele vai escrever sobre política. Ele não vai falar sobre vida eterna. A palavra da cruz é sabedoria de Deus, mas insensatez para os incrédulos. Dizer que a mensagem da cruz é loucura significa que aos olhos dos sábios deste mundo, a proclamação do Cristo crucificado não faz qualquer sentido. Como que um homem que foi pregado numa cruz, que foi rejeitado pela sociedade da época, que foi condenado à pior condenação que podia ter na época, que era a morte de cruz, como que esse homem agora se coloca como salvador do mundo, como filho de Deus? É loucura para os sábios gregos da época.
É loucura para os judeus da época que viam e esperavam o Messias, que iria restaurar o reino a Israel, que estava sob o governo romano. É loucura. E Cristo vem e traz o Evangelho. Sim, parece que não há nada de racional e muito menos sábio nisso, sob os conceitos filosóficos humanos. Essa ideia é uma loucura. Cristo pregado na cruz, as pessoas gritavam: por que não salva-te a ti mesmo e a nós? Desça da cruz, se tu és o Filho de Deus. Um ladrão ao lado também zombava dele, crucificado. Mas o outro clamava por misericórdia. Cristo, através do seu sangue, ele pagou o preço, e o apóstolo Paulo escreve que ele rasgou a cédula de condenação que era contra nós e nos resgatou pelo seu sangue. Essa é a mensagem da cruz de Cristo. Você e eu fomos resgatados, fomos redimidos, fomos lavados por este sangue, e hoje somos salvos por Cristo, mas é loucura para os que perecem. Você vai ser rejeitado por causa da cruz de Cristo. Você vai ser humilhado por causa da cruz de Cristo. Você vai ser zombado, principalmente você jovem, você adolescente. A juventude perdida de hoje não quer saber do Evangelho, não quer saber de Cristo, não quer saber da caminhada com o Senhor, não quer saber do caminho estreito, mas sabem o que estão perdendo, e enxergam o Evangelho como loucura. O que essa palavra faz diferença na minha vida? É porque está no caminho largo, é porque está perecendo, é porque está caminhando para o inferno. Cristo é a esperança deste mundo. Uma jornalista americana, alguém perguntou para ela, uma certa feita: como está? Qual a sua crença do mundo? O que você pensa do mundo? E ela começou a descrever: o mundo descambou na violência, na imoralidade, na desumanidade, nas contendas, E os irmãos não estavam mais querendo a explicação da cruz. Sabe por quê? Porque para recebermos a mensagem da cruz, nós precisamos crer em Cristo. A mensagem da cruz não se explica com filosofias humanas. A mensagem da cruz não se explica com racionalidade do homem. A mensagem da cruz, você a recebe por fé. João Batista batizando às margens do Jordão, e ao ver Cristo, a mensagem da cruz é simples, ela é objetiva. Ele olha para Cristo, olha para a multidão e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como explicar isso, meu irmão? Eles vão zombar de você, jovem, na faculdade. Eles vão rir da sua cara, porque a sabedoria humana não explica a mensagem da cruz. Você precisa ter fé, precisa acreditar, abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus entre, faça morada e te esclareça o mistério da cruz, o mistério da salvação de Cristo, a vida nova, a alegria, mesmo na tribulação, mesmo na tristeza, mesmo quando se perde um ente querido, mesmo na doença, mas você tem o gozo do Espírito Santo, porque você não vive em razão deste mundo, jovem. Você vive na expectativa do eterno, você vive na expectativa do reino de Deus, e sabe que a sua vida aqui é passageira, e que o que te espera na glória do Senhor é de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Aleluias. A mensagem da cruz aponta para Cristo. Kistemaker escreveu que a mensagem da cruz proclama um acontecimento com implicação teológica e histórica. No contexto de Coríntios,
Seus contemporâneos gregos enxergavam Jesus simplesmente como um delinquente da pior espécie, foi condenado à cruz, ou mesmo como um escravo rebelde que foi desprezível, por aclamação de seus próprios contemporâneos. Tudo o que é dito pode até ser admirado, mas não será captado e guardado no coração. A mensagem ouvida não promoverá a regeneração e o ouvinte continuará morto espiritualmente. Os que se perdem não conseguem entender a mensagem de salvação ensinada por Jesus e por seus mensageiros. Tem gente que acha bonito. Você leva o evangelho, você fala de Deus, ele fala: eu gosto de Jesus, eu amo a Cristo. Você fala e explica e analisa, ele fala: eu também sou de Jesus. Mas será que é suficiente? Será que ele conhece a mensagem da cruz? Ou será que ele está sempre falando de boca para fora? Cuidado, meu irmão. Só há dois caminhos: um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo, muitos passam por ele. O caminho estreito são poucos. Mas o caminho estreito leva aos céus. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Jesus é rejeitado pelos seus contemporâneos, povo de Nazaré. A Bíblia, em João capítulo 3, nós vamos caminhar com Jesus aqui rapidamente. João Batista aparece no deserto da Judeia, batizando, e ele anuncia o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e o arrependimento. O povo estava em grande expectativa, pensando que João Batista era o Cristo, mas ele esclareceu: eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor. Amém? Jesus é batizado por João, e Mateus 3, 16, 17, e sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Jesus, terminado o seu batismo, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E lá ele passa 40 dias e 40 noites. Logo após, João Batista é preso e Jesus inicia o seu ministério na terra. E Jesus vai para onde? Jesus vai para Galileia. Galileia, especificamente na cidade de Nazaré, onde Jesus passou a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. Jesus em Nazaré, a terra onde passou a infância. A Bíblia fala que em um certo momento, Jesus vai na sinagoga e lá, como de costume dos religiosos locais, Jesus se coloca entre os setes que faziam a leitura do texto sagrado. E eles entregam para Jesus o livro de Isaías. E Jesus levanta, pega o rolo, e começa a ler Isaías no capítulo 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. E ele termina de ler: o Espírito do Senhor sobre mim, que me ungiu. E aí o que o Senhor Jesus faz? Ele assenta. A cultura da época, a pessoa levantava para ler o texto, e ele se assentava para explicar. E sabe qual a explicação que Jesus deu para aquele povo de Nazaré que estava na sinagoga? Ele falou o seguinte: que esta pessoa de quem o profeta Isaías falou, sou eu. Quando eles ouviram que aquele moço, filho de José, filho de Maria, se colocava como aquele Messias, ungido de Deus, que tinha todo o poder e autoridade para fazer milagres, para salvar e resgatar, eles se escandalizaram. Eles se escandalizaram com Jesus, ao ponto de querer até matá-lo.
expulsaram Jesus da sinagoga, levaram ao monte, e pela obra do Espírito Santo, que não era o momento dele ser morto, ele desceu, passou entre eles e nada de mal aconteceu. Mas eu te pergunto, eles rejeitaram a Cristo, mas não houve um milagre sequer naquela multidão que estava naquela sinagoga. Eles rejeitaram a Cristo e o Senhor não teve como cuidar daquelas vidas. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Lá tinha uma multidão, meu irmão, jovem, homem, mulher, lá tinha uma multidão, era uma sinagoga cheia. Ninguém foi abençoado. O Senhor se colocou à disposição. Qual que é a sua atitude perante a mensagem do Senhor Jesus? Você tem aberto o seu coração? Você tem entregado a sua vida? Mas é de todo o coração. O Senhor não quer metade, o Senhor não quer parte, o Senhor quer cuidar inteiramente de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ninguém foi abençoado. A mensagem da cruz para os nazarenos foi loucura. Jesus em Betsaida, a multiplicação dos pães. Estou correndo aqui por causa do tempo. E ele estava, antes de passar em Betsaida, aleluias, Jesus esteve em Naim, e lá ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Duas multidões caminhando. Olha que mensagem gloriosa da cruz de Cristo, da libertação do Espírito Santo sobre mim. Que glória, que honra. E aquela mulher chorando, viúva, o único filho, ele vem, não chores. Ele quer falar isso para você. Abra o coração. Não chores. Oh, glória, é o poder de Deus para nós. Amém? Cura a sogra de Pedro, que ardia em febre. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças. E ele os curou, impondo suas mãos, lá nas terras dos Gadarenos, de Cafarnaum. Jesus opera vários milagres. Irmãos, quando a gente lê Lucas 6, 17 e 19, receba essa palavra, esse consolo do Senhor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou em lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas das doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos imundos foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Irmão, esse é o Jesus que nós servimos. Ele é tão maravilhoso. Eu estava aqui, recebendo, o Espírito Santo movendo o coração da gente. Quando você vai ao secreto, quando você ajoelha, quando você busca, o povo de Nazaré não recebeu porque rejeitaram. Nós abraçamos a cruz de Cristo, nós deixamos o mundo, nós deixamos o pecado, nós deixamos as coisas desta vida, e o Senhor nosso é esse aqui. Toca nele esta noite, toca nele todos os dias, busque o Senhor que ele se compadecerá. O Senhor é compassivo. Nós não estamos no juízo de Deus ainda não, nós estamos na graça, a mão dele está estendida, os seus ouvidos estão abertos. Receba o Senhor na plenitude, não sirvam Deus pela metade, não viva o evangelho com 10% de aproveitamento. Agarre este evangelho com toda a sua força e viva na presença do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Jesus em Betsaida, a multiplicação dos pães. Que mistério, que graça. Jesus estava no monte com seus discípulos e ao ver a multidão que seguia, perguntou: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus caminhava em Cafarnaum, o povo era mais chegado de Jesus. Nazaré era mais arredio. E ele, num certo momento, viu aquela multidão, e já estava ficando tarde, e precisava alimentar. E ele falou, ele pensou, acredito eu, o nome do Senhor, Pai, o meu Pai vai ser glorificado aqui.
E aí aparece um discípulo e fala: tem um jovem aqui com 5 pães e 2 peixes. E o Senhor faz a multiplicação dos pães, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e despede a multidão. Aleluias, glórias a Deus. Jesus, então, sai para um local deserto. O povo ainda não compreendia a missão de Jesus. Eles intentavam levá-lo à força para proclamá-lo rei. Então Jesus se retira sozinho para o monte. Eles veem aquele milagre, 5.000 pessoas alimentadas, com 5 pães. Isso é loucura, meu irmão. Se você contar isso lá na faculdade de Direito, eles vão rir, jovem. Se você contar no seu trabalho, eles vão rir, porque é loucura para os que perecem. Mas para nós, aleluias, é o poder de Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E eles com um olhar material, mesmo seguindo a Cristo, querendo o Messias, porque estavam sendo oprimidos por Roma. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos romanos. Eles queriam pegar Jesus à força. Ele é poderoso demais, ele vai ser nosso rei. Ele multiplicou pães. Mas Jesus foi para um local deserto, saiu de perto deles. Ficou mais tarde, os discípulos vieram, não viram Jesus. Eles pegaram um barco e foram para o mar da Galileia. Aguardaram Jesus, não teve contato, anoiteceu, e de repente Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles assustados, é loucura demais esse evangelho, aleluias, é muita loucura para os que perecem. E ele anda e eles ficam assustados. O que é isso? Calma, sou eu, não tem mais. Jesus, ele entra no barco e eles vão para Cafarnaum. Aleluias, glórias a Deus. No dia seguinte, lá em Cafarnaum, Jesus está lá evangelizando. E lá do outro lado do mar da Galileia, aquelas pessoas que tinham sido alimentadas, elas procuram Jesus. Cadê Jesus? Vamos fazê-lo rei. Vamos pegar esse Jesus. Jesus não está aqui. Tomaram conhecimento que ele atravessou o mar da Galileia. Cada um pega o seu barco, pescadores enchem os barcos de pessoas, atravessam e vai ao encontro de Jesus. E quando eles chegam em Cafarnaum, eles têm aquela surpresa de ver Jesus realizando o seu ministério. Aleluias, glórias a Deus. E quando eles encontram com Jesus, a primeira pergunta que eles falam: mestre, quando chegastes aqui? É como se dissesse assim: nós estávamos te procurando e você saiu sem dar satisfação para nós. Quando chegastes aqui? Aí Jesus vira para eles e fala: não. Vocês entenderam tudo errado. Vocês não estão entendendo nada do meu ministério, da minha caminhada aqui na terra, da minha missão. João capítulo 6, versículos 26 e 27. O Senhor vira para eles e fala assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Olha, povo, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois o Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. E eles ainda não entendendo nada: mas estranho, o que faremos para realizar as obras de Deus, Jesus? E o Senhor responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Oh, glórias, glória, que palavra poderosa. O povo desafia Jesus: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Meus irmãos, o Senhor tinha multiplicado pães, o Senhor tinha ressuscitado a filha de Naim, o Senhor tinha feito N milagres de curas, e eles queriam mais obras, mais sinais. Eles não queriam a mensagem da cruz, eles queriam as bênçãos,
as maravilhas, mas não queria compromisso com Jesus. Aleluias. Jesus então ministrou-lhes ao coração. Para tudo aí. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluias. Vocês precisam de pão da vida, vocês precisam de vida, vocês precisam de vida eterna. Isso aqui que vocês estão passando, a tristeza, a opressão do Império Romano, isso é passageiro. Isso é passageiro. Eu venho dar a vocês eternidade com Deus, vida nova, céus, alegria do Espírito Santo. O pão que vocês comeram, isso é perecível. Você trabalha, planta, colhe e come. Mas a verdadeira alegria você não encontra em lugar algum neste mundo, só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Aleluias. Então houve grande confusão entre os judeus. Esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos de comer a própria carne? Eles embolaram tudo, né? Para entender o Evangelho, nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos dá a fé de enxergarmos o sobrenatural de Deus. Nenhuma racionalidade humana, nenhum conhecimento, você pode ser pós-doutorado, PhD, nada disso te dará qualquer conhecimento das coisas de Deus. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. É com jejum, é com oração, é com a palavra, é com meditação na palavra, é alimentando espiritualmente, é tendo intimidade com Deus. E aí aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, aqueles judeus zelosos, eles começam a pensar: como vamos comer a sua carne? Isso é um escândalo. Meus irmãos, infelizmente, o Senhor ao final explica para eles: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha vida. Sabe o que Jesus quis dizer para eles? Ninguém vai comer a minha carne. Comer a minha carne é fazer a minha vontade. Comer a minha carne é entrar pela porta estreita. Comer a minha carne é abrir mão do eu. Comer a minha carne é renúncia. Comer a minha carne é viver segundo a palavra de Deus. Oh, aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Lá em Nazaré, Jesus quase foi morto. Levaram ele para um precipício e só não jogaram porque o Espírito Santo o guardou e ele desceu entre eles e ninguém tocou no Senhor. Agora em Cafarnaum, infelizmente, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem essas palavras de Jesus, disseram: duro é esta declaração. Aleluias. Daquele momento em diante, lá no versículo 66 do capítulo 6 de João, João escreveu: muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. A mensagem da cruz, jovem, mulher, homem, criança, é loucura para os que perecem. As pessoas rejeitam, as pessoas acham que isso não tem condições, que não tem jeito, que é muito apertado, que não vai abrir mão disso, daquilo, por Cristo. Mas para nós é vida eterna e é o poder de Deus. O que tem te motivado a seguir a Cristo? Por que você está aqui hoje? O que te motiva? O que te fez sair de casa? O que te fez se aprontar?
O que te fez deixar de ir para o entretenimento e vir aqui hoje? Isso é muito importante. As bênçãos de Deus são maravilhosas, nos atrai a Ele. A cura, a prosperidade, amizades que fazemos nos grupos, dentro da igreja. Mas isso não pode ser a razão da sua vida espiritual com Deus ou na sua caminhada cristã. Quem é o Senhor Jesus para você? É um profeta? É uma pessoa que fala, escreveu ou falou coisas maravilhosas? Jesus para mim é uma fonte de bênção? É o meu amigo? Quem é Jesus para você e para mim? Reflita sobre isso. Jesus, naquele momento que foi rejeitado, ele vira para os seus discípulos e disse: enquanto as multidões se retiravam, nosso Senhor voltou-se a seus discípulos e perguntou: vós também desejais ir embora? A resposta de Pedro, em nome dos demais apóstolos: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, conta-se. Salomão, o homem mais sábio da terra. E ela pensou numa estratégia de comprometer a sabedoria de Salomão. E ela pediu um artesão do reino dela para fazer uma rosa bem semelhante a uma flor, uma rosa natural. E ele fez com muito empenho, com muita dedicação. Ele tinha as duas rosas, a verdadeira e a falsa. E a rainha de Sabá, ao chegar perante o rei, olhou para ele e falou: Salomão, vi que você é majestoso, o seu reino é maravilhoso, e você é o homem mais sábio da terra. Vou te mostrar duas rosas, e eu gostaria que você me falasse, pela sua sabedoria, qual a rosa é verdadeira e qual é a falsa. E no coração dela, agora eu peguei esse rei, ele não é tão sábio assim não. E ele olhou, ficou assim meio preocupado. Ela mostrou as duas rosas e falou: fala, Salomão, fala qual é a rosa real e qual a artificial. O meu artesão é fantástico, não achei ninguém que conseguisse discernir. E Salomão ficou olhando, pensativo, e veio uma abelha, e aquela abelha veio voando, e pousou em cima de uma rosa, ficou pouco tempo, saiu rapidamente, pousou na segunda, e ficou o tempo inteiro na segunda rosa. Salomão virou para ela e falou: quer a resposta? Eu já tenho. É a rosa que a abelha ficou o tempo todo, é a verdadeira. Oh, Jesus! E vós, quem dizeis que eu sou? Vocês querem ir embora? Cristo, que é verdadeiros cristãos, seguidores, discípulos, não há espaço para artificialismo. O Espírito Santo de Deus só estará com aquele crente, com aquele jovem, com aquele adolescente, com aquela senhora, com aquele senhor que estiver com o coração aberto, vivendo um evangelho real, um evangelho genuíno, um evangelho que traduz a verdadeira mensagem da cruz de Cristo. Abra o seu coração e receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, como um verdadeiro baluarte da verdade, como uma verdadeira testemunha do reino de Deus, como um verdadeiro pregador da mensagem da cruz, mesmo que você seja rejeitado, mesmo que você seja ridicularizada, mas como disse o apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Aleluias, glórias a Deus, bendito é o teu nome, Jesus. Aleluias, oh glória, oh aleluia. A mensagem da cruz é a mensagem de libertação, aleluias. Viver sobre o império das trevas, Cristo ele nos removeu. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha que palavra, receba aí, meu irmão, no seu coração. Pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, o mundo jaz em trevas. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Valadares chegou a matar dentro da cidade em 2006, 198 pessoas. 198 pessoas no único ano dentro de Valadares em 2006. O melhor resultado em Valadares foi o ano passado. Matou-se 90 pessoas assassinadas. O mundo jaz em trevas. A gente, sem contar a questão do suicídio, que é uma tragédia nacional, mundial. Pessoas se jogando, amarradas em cordas, pessoas tomando e sendo hospitalizadas, pessoas dando tiros. O mundo jaz no maligno, e só o Senhor, através desta igreja e de outras mais que estão no fronte de batalha, para arrancar do reino das trevas e transportar estas pessoas para o reino do Filho do seu amado Jesus. Amém? Continue orando, continue batalhando. Só há duas opções. Você, meu amigo visitante, jovem, mulher, homem, ou você está sob o domínio, o império das trevas, ou você está no reino da luz do Senhor Jesus. Não há outro comando. Então hoje você tem a liberdade, você tem a possibilidade de clamar ao Senhor para te arrancar, porque você não sai sozinho, você não tem forças para isso, mas o Espírito Santo tem, e Ele está aqui hoje. E se você abrir o seu coração, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. O ano, o dia, a hora aceitável do Senhor é agora. Abra o seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Garanta o seu passaporte para a eternidade com Deus. A cruz é uma mensagem de renúncia. Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35. Estou caminhando para o final. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Irmãos, firme nas promessas do Senhor Jesus. Não abandone esse Jesus por nada. Jovem, que são os mais atacados na pós-modernidade para abandonar Cristo, abandonar o Evangelho, viver uma vida promíscua. Não abandone o nosso Jesus. Ele te ama com um amor inexplicável, imensurável. Ele, ao ponto de descer do reino de glória do céu e ser humilhado, pisado, crucificado no madeiro, para salvar a sua vida e a minha vida. Muitos vão ridicularizar, muitos vão rejeitar, muitos não vão aceitar esta mensagem, mas você que está aqui dentro hoje, que foi tocado pelo Espírito Santo, que recebeu esta mensagem. O apóstolo Paulo costuma falar, e outros escritores falam assim: é impossível, olha que palavra,
que aquele que foi regenerado, que aquele que experimentou do Espírito Santo, daquele que experimentou da luz de Cristo, deixe o Evangelho, abandone a Cristo. É uma palavra forte para dizer que se você nasceu de novo, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão glorioso, que nada neste mundo nos faz deixar os caminhos do Senhor. Nada neste mundo nos separa do amor de Cristo, mas você tem que perseverar, mas você tem que porfiar. Não é assim que a palavra diz? Nós temos que porfiar, perseverar, e o Espírito Santo vai nos fortalecer, para a gente estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja, quando a trombeta soar, e nós sermos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Aleluias, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluias, glorificado é o nome. Então, finalizando, meus irmãos, Jesus em primeiro lugar. O Senhor tem que ser total, total. Não abra mão disso. Sabe por quê? Porque se eu deixo a minha vida nas mãos do Senhor e na sua vontade, eu tenho certeza pela palavra dele que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Você só vai ganhar. Você só vai ganhar. A renúncia que a gente vai abrir mão é do pecado. E o pecado é obra do diabo, só vai nos fazer sofrer. Num primeiro momento eu acho que aquilo é bacana, mas depois vai levar ao sofrimento e à morte. Jesus não. Jesus vai te dar alegria, paz, felicidade, gozo do Espírito Santo. Finalizando Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante. O apóstolo Paulo escrevendo: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, nós estávamos mortos, nós não tínhamos esperança nenhuma, foi o Senhor quem nos resgatou. Por isso que você tem que valorizar Ele. Ele lembrou de você, Ele lembrou de mim. Estávamos mortos nos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas sabe o que aconteceu? Oh, o Senhor teve misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, dizia o apóstolo Paulo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Henry Ford foi o fundador da empresa de fabricação de veículos Ford. E lá na época, nas suas origens, em 1900 e alguma coisa, lançou o modelo, ele era engenheiro, lançou um modelo de carro da Ford e vendeu muitos exemplares. Tinha um mecânico, e esse mecânico era muito experiente na época. Não era da empresa Ford, era um mecânico autônomo. E ele comprou um carro Ford e passou a dirigir. Certa viagem que ele foi fazer, esse carro deu problema. E ele parou na beira da estrada e está lá mexendo, tirou lá, abriu o capô do motor, tira uma peça, tira outra e não consegue resolver de forma alguma. De repente, para um carro para ajudar e pergunta: e aí, o que está acontecendo? Aí ele fala: não, eu estou olhando aqui o carro aqui, comecei a ver, está dando, acho que vai dar certo. E aquele homem insistiu: não, rapaz, deixa eu te ajudar, eu estou aqui, parei agora, eu tenho tempo livre aqui, deixa eu te ajudar. E aquele mecânico, muito orgulhoso, porque ele era expert, né, no seu serviço: não, pode deixar, eu sou mecânico, eu resolvo. E ele insistia, e a outra pessoa, né, que estava ali para ajudar, chegou perto dele, bem pertinho, e falou assim: rapaz,
Você vai ganhar tempo, sabe por quê? Mas por quê? Eu sou Henry Ford, eu projetei o seu carro, eu construí o seu carro, cada peça que está aqui eu desenhei, eu tenho na minha cabeça todas as peças, parafusos, molas, engrenagens, caixa de marcha. Deixa eu te ajudar? É agora, ajuda. E Henry Ford rapidamente resolveu o problema do carro. Estou finalizando. Jesus, Ele nos construiu. Ele te fabricou, você é único para Ele. Não tem uma impressão digital que é igual a outra, você é exclusivo dEle. Ele te ama. E não precisa provar mais nada, Ele já fez tudo por você. Ele te resgatou das trevas. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, Ele fez tudo. Por que você não deixa Ele entrar na sua vida para resolver as suas dificuldades? Por que você não abre o seu coração para Ele te prover alegria quando você está triste? Para que ficar sofrendo se o construtor da sua vida quer te ajudar, quer te estender a mão, quer fazer diferença? Por que atravessar o mar da Galileia em tempestade, se Jesus está te falando, deixa eu ir no barco com você? Aleluia. Às vezes a gente está naquela de mensagem da cruz é loucura, porque a gente não acredita, porque a gente não tem fé, porque a gente não abre o coração. Você bate cabeça com você mesmo e tenta conseguir um emprego com a sua própria força. Eu falei aqui dos resultados da cidade. A criminalidade aqui aumentou durante 4 anos seguidos. Assumiu o comando do batalhão numa situação terrível de 4 anos de aumento e de repente no meu primeiro ano 40% de redução. Aleluias. Mas não sou eu, é o Senhor quem faz. Aleluias. É o Senhor quem opera. É o Senhor quem faz as coisas acontecer. Porque Ele, Henry Ford, projetou o carro. Ele, Jesus Cristo, a palavra, o verbo, foi através dela que eu vim a existir e que você veio a existir. Então Ele sabe tudo de você. Não tem nada na sua vida que Ele não saiba. Finalizando, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ame esse Jesus mais que tudo na sua vida. Quando você amá-lo de todo o coração, tudo vai ficar fácil. Você vai cumprir a sua palavra, você vai obedecer os seus pais, você vai amar o próximo. Quando você amá-lo de todo o coração, e o seu coração vai transbordar do Espírito Santo. Amém? Se tem alguém aqui hoje que não conhece esse Jesus com essa profundidade, que acha que a mensagem da cruz é loucura, cuidado, é loucura para os que perecem. Mas para nós, aleluias, que fomos alcançados por Ele, é o poder de Deus para a salvação. Aceite a Jesus, entrega para Ele a sua vida, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de convidar aqui a pastora para passar a palavra e dizer aos irmãos que eu estou muito feliz. Tempo meio desanimado ou levando as coisas de Deus, aquele crente domingueiro, né? Que só vai na igreja aos domingos. Cuidado com isso, meu irmão. Esse Jesus tem que fazer parte por completo da nossa vida. Amém?